Olá, Motolama na área. Esse meio de ano está recheado de novidades. E para melhorar, com preços altamente convidativos. Quer dizer, quase todos. Principalmente na faixa intermediária entre 390 e 450, que podemos chamar de médias trails, em contraponto às big trails, que daqui da onde eu estou olhando parece a faixa ideal. E como esse assunto está dando pano para manga nas rodinhas de churrasco e de bar, achei que seria interessante alimentar esse tema com a minha opinião. Resolvi pegar as motos que estão dando mais assunto, e eu sei que muita gente vai reclamar que eu não falei desta ou daquela moto. Algumas eu simplesmente não quis comentar, e outras eu achei que não eram relevantes e acabei deixando de fora. Tudo isso começou com o lançamento da CF Moto 450 IBEX, e por um preço bem abaixo do que já existia no mercado. E pelo que eu tenho visto, está na faixa de 34 mil, bem abaixo da concorrência já estabelecida no mercado, que inclusive, pelo que eu entendi, fez a Honda baixar os preços. Daí, nessa mesma leva, veio novidades como a Outrike 450 da Moto Morini, que inclusive já falei aqui no canal, a Vogue, ou Vogue, que eu não sei como é que chama, A Vogue 525 DSX, que também está saindo agora, mas que ainda não tive oportunidade de ver ao vivo, e a última novidade, que é a KTM 390 Adventure X e R, que é uma autêntica KTM feita com o motor da Bajaj. E eu incluí nessa lista a Himalayan 450, que apesar de não ser nova aqui na terrinha, faz parte dessa leva chino-indiana. E ainda incluí a BMW F450 GS, que apesar de não ter sido lançada ainda, mas está na bica de sair aqui em Tupiniquilândia. E eu acho que é a única que não é chino-indiana da lista. Quer dizer, com essa globalização, nunca se sabe os meandros da indústria, né? Pois é, daí eu achei interessante fazer um comparativo meia-boca dessa lista de moto. Não é um comparativo com embasamento técnico e testes individuais. Aqui é só minha opinião para poder alimentar os assuntos dos botecos. Não que minha opinião seja relevante. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas. Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas, palpiteiro e editor do Motolama. E antes de começar a falar das motos, verifique se está inscrito, dê o like e compartilhe com todo mundo para ter assunto no boteco. O mercado brasileiro de médias cilindradas finalmente percebeu que nem todo mundo quer comprar uma 1200 para ir na padaria comprar pão. Durante muito tempo, quem queria uma moto aventureira ou escolhia uma pequena trail, que sofria para acompanhar o trânsito, ou uma grandona que custava praticamente o preço de um apartamento e praticamente exigia um curso de engenharia mecânica para tirar a moto do cavalete. Mas agora chegaram, ou ainda estão chegando, ou vão chegar em breve, várias opções entre 390 e 450 centímetros cúbicos. São motos com potência suficiente para viajar, tecnologia suficiente para impressionar o vizinho e preço suficiente para fazer o banco ligar e oferecer um empréstimo. Hoje vamos conhecer 6 dessas motocicletas. A CF Moto 450 IBEX, a Moto Morini Outrike 450, a KTM 390 Adventure, a Vogue 525 DSX, e a Royal Enfield Himalayan 450. E ainda vamos falar da BMW F450 GS, bom acabamento, muita tecnologia e um preço que provavelmente fará você consultar sobre a venda do seu apartamento. Mas fica o aviso, algumas dessas motos já estão oficialmente no Brasil. Outras estão no famoso estágio em breve, que no mundo das motos pode significar daqui a alguns meses ou alguns anos, ou simplesmente não conte com isso ainda. Mas antes de entrar no assunto das motos com longo curso de suspensão, rodas de aro 21 e capacidade para enfrentar qualquer estrada, precisamos tratar de um assunto ainda mais delicado: o conforto das suas partes íntimas. Porque não adianta comprar uma aventureira para cruzar o Brasil se depois de meia hora pilotando na estrada você começa a sentar de lado, fazer careta e começar a negociar com a galera onde vai ser a próxima parada. E é aí que entra a Porsche, com o exclusivo sistema Porsche, um compartimento anatômico frontal que oferece mais sustentação, proteção e liberdade de movimentos. Tudo fica no lugar, sem aqueles ajustes discretos parados no sinal, sem atrito desnecessário e sem aquela sensação esquisita de que você está fazendo trilha dentro da própria cueca. Fabricada com tecido tencel modal
Com alta tecnologia e muito conforto, a Porsche ajuda no controle da umidade, do calor e do futum. Ou seja, mais conforto para você encarar horas de estrada sem transformar o seu passeio numa prova de resistência. Porque a moto pode ser aventureira, suas intimidades não. Conheça a Porsche e domine o seu conforto. Acesse www.porsche.com.br e descubra o fim do desconforto. E para melhorar, se usar o código Motolama05, ainda vai ter um belo desconto para facilitar a sua vida. Porsche, tecnologia para manter tudo no lugar enquanto você tira sua moto do lugar. Mas vamos falar de moto. CF Moto Ibex 450, a moto que quer fazer de tudo. A CF Moto Ibex 450 é conhecida internacionalmente como a 450 MT. E essa moto fez história quando venceu o Red Bull Romaniacs de 2026, na frente de um monte de outras motos mais conhecidas, inclusive como a T7. O piloto espanhol Mário Román Serrano conquistou o primeiro lugar da categoria Adventure Ultimate, enquanto René Coluna venceu na categoria Core, mostrando a resistência da moto numa das provas mais cascudas do circuito de hard enduro. A proposta da Ibex é bastante clara: ser uma moto equilibrada. Ela quer andar bem na cidade, viajar com conforto, encarar estrada de terra e, se possível, sobreviver ao proprietário que acredita que toda estrada de chão precisa ser transformada numa trilha hardcore. A moto utiliza um motor bicilíndrico paralelo de 449 cilindradas, com aproximadamente 44,8 cavalos de potência e cerca de 44 Nm de torque. Ou seja, não é uma superbike, mas também não vai pedir desculpas quando se abrir o gás numa ultrapassagem. Com um virabrequim de 270 graus, que ajuda a entregar uma resposta mais interessante em baixa rotação. É aquele tipo de configuração que faz o piloto pensar: agora sim eu tenho torque. Mesmo que na prática ele só usa 80% desse torque para sair do sinal e 20% para entrar na garagem. A Ibex tem roda raiada de 21 na frente e 18 atrás, combinação tradicional para quem quer andar fora de estrada. A suspensão dianteira KYB tem um bom curso, uma boa distância do solo e o tanque chega a levar 17 litros. Isso significa que você pode viajar bastante tempo sem ter que parar a cada 10 minutos para abastecer. Obviamente que depende do tamanho da sua bexiga. A altura do banco pode ser ajustada entre 800 e 820 milímetros, o que facilita aos motociclistas de diferentes alturas. Ou seja, é uma moto que entende que nem todo mundo nasceu com perna de jogador de basquete. Na parte eletrônica, a Ibex oferece ABS de 2 canais, com a possibilidade de ligar o ABS traseiro, controle de tração, painel de TFT curvo de 5 polegadas e conectividade com o aplicativo. Em resumo, a CF Moto é uma das motos mais equilibradas desse grupo. Tem motor forte, bom tanque, rodas adequadas para andar na terra e um pacote eletrônico de respeito. Agora só falta o consumidor encontrá-la no mercado, porque ficha técnica bonita todo mundo tem. O boato é que ela vai custar 34 mil. Sei não. Moto Morini Alltrike 450, a italiana que tomou café com tecnologia. A próxima moto é a Moto Morini Alltrike 450, que em alguns países é conhecida como Vettorix 450. A primeira observação é sobre o nome Alltrike, sim, com um Hzinho no meio, porque aparentemente Alltrike era simples demais, e os caras decidiram que além de saber pilotar, tem que saber soletrar. Mas a Moto Morini resolveu caprichar no pacote de equipamentos. O painel de TFT de 6 polegadas oferece conectividade, Bluetooth e o pacote de navegação. A moto também conta com controle de tração, ABS desligável na traseira, tomadas USB-C, cavalete central e protetores de mão. Praticamente tudo que o motociclista moderninho precisa. Inclusive a possibilidade de carregar o celular enquanto grava um vídeo reclamando que não tem sinal. O ponto negativo aparece na balança. A moto pesa perto de 190 kg seca. Mas depois de colocar combustível, óleo, acessórios, bagagem e aquela ferramenta que você leva só por precaução, ela pode se aproximar do peso de um pequeno elefante com capacete. Além disso, a comercialização no Brasil ainda está meio obscura. Portanto, antes de se apaixonar, verifique se já tem concessionária, peças e garantia com assistência técnica. Porque comprar uma moto exótica é fascinante, mas descobrir que o filtro de óleo vem de outro continente é menos emocionante. KTM 390 Adventure, laranja, nervosa e com 2 personalidades.
Quando falamos na KTM 390 Adventure, é preciso ressaltar que existem duas versões, a X e a R. A versão X é mais civilizada, voltada mais para o asfalto. Já a versão R parece ter sido criada por alguém que olhou para uma estrada cheia de buracos e pedras e pensou, isso está fácil demais. O motor é um monocilíndrico de 398 cm3, refrigeração líquida, aproximadamente 45 HP e 39 Nm de torque. Trata-se de um motor bastante compacto e forte. Não é uma moto que pede licença para acelerar. Ela simplesmente acelera e depois deixa para você explicar para sua coluna o que aconteceu. A versão X tem aros 19 na frente e 17 atrás. E a R, obviamente, 21 e 18. O banco da X é de 830 mm e o da R, 870. Para alguns pilotos, isso é uma excelente altura. Para outros, quer dizer que vai ter que escolher onde vai parar. Um terreno inclinado pode transformar uma simples parada numa aula prática de equilíbrio, improviso e xingamento. E a versão R oferece alguns recursos específicos para off-road, como modos de pilotagem, ABS de curva e configuração para terrenos de baixa aderência. Se a ideia é encarar trilhas mais exigentes, a KTM 390 Adventure R é provavelmente uma das motos mais preparadas para isso. Mas se o teu caso é rodar mais na cidade, talvez a versão X seja mais apropriada. Porque não faz muito sentido comprar uma moto especializada em deserto se a sua maior aventura é escapar do quebra-mola. Vogue 525 DSX, a moto que trocou a dúvida pelas 525 cilindradas. A Vogue 525 DSX chega ao Brasil como uma trail média, pronta para quem quer viajar, pegar uma estradinha de terra e ficar com jeitão de aventureiro, mesmo quando sua maior aventura foi enfrentar o trânsito até o trabalho. Ela tem um motor bicilíndrico de aproximadamente 494 cm3, com potência na casa dos 47 HP e torque de 44 Nm. Ela tem um câmbio de 6 marchas e uma entrega de potência bem progressiva. Ou seja, ela não é uma moto que vai arrancar seus braços quando você enrolar o arame e nem vai ficar pedindo desculpas na hora de ultrapassar. Suspensão dianteira invertida, monoamortecedor traseiro, freios ABS, rodas raiadas com 19 e 17, que confirma a vocação dela de mais ou menos fora de estrada. Mais ou menos porque ela é aventureira, mas não pode ser confundida com uma moto de enduro. Cascalho, estrada ruim e buracos podem fazer parte do roteiro. Mas se você pretende atravessar um rio, subir uma montanha e voltar com a moto inteira, talvez seja melhor não transformar toda a estrada de chão em prova do Rally Dakar. O tanque tem 17 litros, painel de TFT, controle de tração, conectividade, faróis de LED e comandos moderninhos. Tem tecnologia suficiente para impressionar seus amigos, e principalmente para você passar alguns minutos configurando a moto antes de sair da garagem. Com o peso acima de 200 kg, ela não é exatamente um peso pluma. No asfalto, isso transmite segurança, mas quando precisar de manobrar num terreno um pouquinho inclinado, vai descobrir que a gravidade também faz parte da ficha técnica. A Vogue 525 DSX aposta num pacote completo. Motor bicilíndrico, visual aventureiro, bom nível de equipamentos e capacidade para viajar com conforto. Talvez não seja mais leve, mais potente e mais preparada para o off-road, mas tenta entregar um pouco de tudo. Estrada, viagens, cidade e um pouquinho de terra. É aquela moto que quer fazer de tudo. Ao contrário de promessa de político, ela tem uma grande chance de fazer pelo menos uma parte do que ela promete. Royal Enfield Himalayan 450. Menos HP, com mais disposição para sofrer. A Royal Enfield Himalayan 450 é uma das motos mais importantes dessa relação, principalmente porque já existe uma rede de concessionárias aqui no Brasil. Diferente da maioria dos concorrentes, ela usa um motor monocilíndrico de 452 cm3, 40 HP e 40 Nm de torque. Sim, ela tem menos potência que as rivais, mas potência não é tudo. Se fosse, todo mundo viajava de foguete e ninguém comprava nada. A Himalayan 450 aposta numa entrega de torque absurdo em baixa e média rotação. E isso ajuda bastante em subidas, estradas ruins e em situações que você precisa passar devagar sem deixar a moto reclamar. A suspensão dianteira invertida tem 200 mm de curso e a traseira com monoamortecedor também. A distância livre embaixo é 230 mm, uma das maiores desse grupo. E isso ajuda a passar por cima de pedras roubadas sem transformar o protetor de cárter numa lembrança. As rodas são de 21 na frente e 17 atrás. O tanque pode levar 17 litros
e a altura do banco pode ser ajustada entre 825 e 845 milímetros. A Himalayan também oferece Ride-by-Wire, modo de pilotagem, ABS de 2 canais com a possibilidade de desligar o traseiro e painel de TFT com navegação integrada. No Brasil, o preço divulgado é de 29 mil, embora isso pode variar um pouquinho, depende da cor, condições, etc. Mas no grupo é a mais barata de longe. A Himalayan talvez não seja a mais potente, a mais rápida, mas ela entrega uma coisa muito importante: coerência. É uma moto que não tenta fingir que é uma superbike disfarçada de trail. Ela quer viajar, enfrentar a estrada ruim, carregar bagagem e chegar ao destino sem precisar de uma equipe de apoio, 3 computadores e um advogado. BMW F450 GS. A Premium chegou. E o boleto também. Agora vamos falar da BMW F450 GS. A BMW apresentou o modelo internacionalmente e já existe a expectativa dela chegar ao Brasil. Essa moto aparece como uma concorrência nessa categoria de 450, obviamente ocupando uma posição mais premium. E quando a BMW diz premium, ela não está falando só do acabamento. Está falando de um preço que provavelmente fará o consumidor olhar para a Himalayan e pensar: será que esse logotipo azul e branco também serve de combustível? A F450 GS utiliza um motor bicilíndrico de 420 e potência máxima de 48 HP. O peso informado fica perto de 175 kg. E esses números colocam a BMW em confronto direto com a CF Moto 450, a KTM 390 Adventure, a Vogue 450 e a Himalayan. A proposta da BMW é oferecer desempenho, tecnologia e acabamento superior. E a marca já tem tradição no segmento aventura. E conta com uma legião de fãs que reconheceriam uma BMW pelo som do boleto. E a F450 pode assumir o papel de moto de entrada da linha BMW GS. Para quem deseja uma trail mais sofisticada e não quer, ou não pode, partir para 900 GS ou uma 1200 GS. Mas a grande questão é o preço. É possível que ela fique na faixa dos 50 mil, obviamente dependendo da configuração e dos equipamentos. Ou seja, será uma 450 com desempenho bem interessante, tecnologia moderna e a capacidade de transformar uma revisão em evento financeiro. Num comparativo gringo que vi pela internet, ela só perdeu para a CF450 Ibex por conta do uso no fora de estrada. E atenção! Interrompemos esse programa para dar uma notícia de última hora. A Kawasaki KLE500 está de volta. A Kawasaki acabou de confirmar que resgatou um nome clássico para enfrentar essa nova geração de médias trails. A KLE500 chega com motor bicilíndrico de 451 cc, 51 HP, roda dianteira de 21 e traseira de 17 e suspensões de longo curso, pronta para encarar asfalto, terra e aquele buraco que a prefeitura jurou que iria consertar. Ela vai vir disponível nas versões Standard e SE. Ela já foi lançada no exterior por cerca de $6.500, mas aqui em Tupiniquilândia o preço vai ser surpresa. Agora resta saber se ela vai vir com preço competitivo ou se a verdadeira aventura vai ser conseguir pagar. Afinal, qual delas escolher? Se você procura equilíbrio entre motor, autonomia, conforto e capacidade para viajar, a CF450 Ibex aparece como uma das opções mais completas. Ela tem motor bicilíndrico, rodas adequadas para andar na terra, bom tanque e uma quantidade razoável de tecnologia. É a moto que tenta agradar todo mundo, o que é uma missão arriscada, porque nem a pizza consegue fazer isso. Mas para quem quer enfrentar trilhas mais pesadas, a KTM 390 Adventure R parece ser a escolha mais preparada. Ela tem suspensão de longo curso, rodas raiadas e uma eletrônica voltada ao off-road. Mas lembre-se, uma moto alta é excelente até a hora que você precisa de parar. Nesse momento, ela pode se transformar numa torre laranja em cima de 2 rodas. A Royal Enfield é a opção mais segura e barata. Ela tem menos potência, mas oferece maior robustez, conforto, boa capacidade fora de estrada e é uma proposta bem coerente. É aquela moto que não promete te levar ao fim do mundo em tempo recorde, mas ela chega lá. A moto Morini Outrike 450 impressiona pelos equipamentos, pela suspensão e pelo acabamento. A Vogue 525 DSX parece ser uma moto bem interessante. Vamos esperar alguém andar e ter opiniões. E a BMW F450 GS chega prometendo tecnologia, desempenho
e o tradicional prestígio da marca. Porém, com certeza será a mais cara do grupo. Talvez até o suficiente para você incluir no financiamento o capacete e a capa de chuva. Conclusão. No final, não existe uma motocicleta perfeita para todo mundo. A melhor escolha depende do seu tipo de uso, da sua altura, da sua experiência, do tipo de estrada que você pretende enfrentar, da disponibilidade de peças e, naturalmente, do tamanho do rombo que você aceita abrir na sua conta bancária. A Himalaia 450 parece a opção mais segura e mais barata. A CF Moto 450 Ibex é um dos conjuntos mais equilibrados. A KTM 390 Adventure R é mais preparada para o fora de estrada. A Moto Morini aposta em sofisticação e equipamento. E a Vogue pode surpreender a todos. E a BMW F450 GS promete elevar o nível da categoria, principalmente no quesito preço. Agora, qual é a sua opinião? Qual dessas motos você escolheria? A mais potente? A mais equipada? A mais preparada para a terra? Ou aquela que simplesmente não exija que você venda o seu rim para poder comprar? Porque a aventura é isso: viajar por estradas desconhecidas, enfrentar obstáculos inesperados e tentar explicar para sua esposa por que você precisa de outra motocicleta. Então é isso. Espero ter dado bastante assunto para a próxima churrasco da galera. Boas polêmicas. Até semana que vem. Um abraço. Fui. Minha moto venenosa.